Vamos aqui falar um pouquinho sobre Santa Ceia. Você conhece, você participa? Se você está no meio evangélico, no meio religioso, você é um cristão, você então tem se deparado com esse assunto. É um assunto familiar. Mas vamos aqui trazendo entendimento, trazendo conhecimento da Bíblia, conhecimento da história, conhecimento da atualidade, tudo aquilo que a gente precisa para ter uma fé inteligente, uma fé não ignorante e ao mesmo tempo ter respeito pelas crenças. Não precisamos debochar ou falar mal da crença dos outros, né? A fé ela é progressiva. Assim como você surgiu como um pequeno embrião ali no óvulo, foi fecundado, passou pela fecundação no óvulo e foi se formando até nascer. E há um progresso disso. Assim também a nossa caminhada com Cristo, dessa forma, de fé em fé, de glória em glória, até termos um conhecimento melhor das coisas. Conhecimento que vem do Senhor, não dos homens. E claro que os homens são instrumentos, então começamos a saber diferenciar e discernir o que procede da terra, o que procede dos homens e aquilo que é vindo do Espírito de Deus. Você que ouve, tenha esse discernimento. Se o que você está acompanhando aqui te edifica, você retém. Se não edifica, você descarta. Mas vamos aqui, o assunto é sobre a ceia, sobre a Santa Ceia. Vamos pensar na própria Igreja Católica, no próprio catolicismo. Para os católicos, para o meio católico, a Santa Ceia, eles vão trazer a questão da Eucaristia, a questão da hóstia. Eu não domino em profundidade, em maiores detalhes, vou tocar apenas nos pontos aonde tenho certeza do que estou falando. Vamos pensar aqui juntos então. Na crença católica, a hóstia ela passa pela transubstanciação, que quer dizer que aquele pão, a hóstia ali sagrada, ela se torna o próprio corpo de Jesus Cristo. Então, para a crença católica, ali aquele pão se torna a carne de Jesus. Então é feito toda aquela cerimônia. E se você não crê, não precisa ser desrespeitoso, mas é preciso trazer questionamentos e entendimento. Você não peca por questionar, por buscar entender. Então pense você nesse ponto sobre a transubstanciação, aquele pão se tornar literalmente a carne do Filho do Homem. E isso então se associa a João capítulo 6, onde Jesus diz: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Então isso se associa à Eucaristia católica. O que você entende disso? O que você vê disso? Eu posso te responder e, tendo total entendimento, clareza do que eu estou dizendo, não vejo na Escritura nada que aponte para uma literalidade do corpo de Jesus, nem mesmo o próprio corpo humano de Jesus, mas há uma espiritualidade, há um sentido espiritual, e o mesmo Jesus vai dizer do que vive o homem, da palavra. Não é Jesus o homem, mas Jesus o verbo. O verbo se fez carne. Você não vai comer a carne. E
E o verbo se fez pão, literal? Também não. Não tem a ver com literalidade. Não tem a ver com algo para o corpo humano. Adão não pôde, Deus proibiu, Deus impediu. A palavra correta é essa: Deus impediu Adão de comer da árvore da vida. Então não é uma hóstia, não é uma coisa literal para o corpo físico. A vida eterna é uma nova criação em Cristo. Então não há do que trazer para um simbolismo. Tudo bem a questão religiosa, mas conhecendo a palavra de Deus para a nossa edificação e libertação da religiosidade, da tradição humana, nós não devemos invalidar a palavra de Deus por causa da tradição. A tradição, ela tem um período de tempo. A tradição, ela passa. Então vamos pegar um exemplo aqui. Embora seja a tradição deixada por Deus, é preciso acompanhar essa compreensão, até onde vai a tradição. Vamos pegar um exemplo aqui que fica fácil. Dentro do judaísmo se sacrificava um cordeiro, apontando para aquele que viria. Então isso é uma tradição religiosa e foi instituído por Deus. Agora nós sabemos que o cordeiro cumpriu aquilo e que o sacrifício de Jesus é o perfeito sacrifício do cordeiro. Você não vai ficar na tradição, mesmo a tradição tendo sido deixada por Deus, você agora entende. Então, entendendo, você abandona sem mal falar, sem ficar bravo, sem debochar, mas porque você entendeu. Então você segue, você abandona a tradição deixada pelos pais, porque a palavra é viva. Agora, vindo para essa questão da ceia, vamos ver o próprio Jesus falar algo que se relaciona a isso. Está escrito nos livros de Moisés, está escrito na lei, provavelmente seja em Deuteronômio, aonde o maná, o pão desceu do céu e alimentou ali os filhos de Israel. E o que Jesus declara? Ali não era pão do céu. Perceba, Jesus não está contrariando as Escrituras. Jesus não está contra o próprio Deus, mas ele está trazendo essa compreensão necessária. Não é algo físico. Eles todos estão mortos. O verdadeiro pão é dado por meu Pai. Eu sou esse pão vivo que desceu do céu. É necessário entender que Jesus não estava desrespeitando aquele maná que ali ainda estava na panela dourada, mas ele é o cumprimento daquilo, ele é o pão vivo. E o mesmo acontece hoje. Não podemos crer na transubstanciação de um pão, transformar Jesus numa coisa literal. Ele é algo vivo. E ele não precisa de um sacerdote, de alguém para fazer ali uma cerimônia. Ele é o sopro do Espírito que sopra em quem ele quer. Esse é o pão vivo que desceu do céu e que permanece descendo do céu, que permanece sendo enviado para dar vida eterna. Se você crê nele, você tem vida eterna. É a palavra, não é de pão que vive o homem. Mas e aí a coisa vai ficar só? Essa crítica é feita só ao judaísmo e ao catolicismo? Não. A coisa prossegue, porque é natural do homem criar tradição. Assim como os judeus ficaram apegados ao maná na panela dourada e todos os ritos da tradição. E não foram todos os judeus, muitos saíram e receberam as boas novas.
Essa mesma lógica se repete entre os católicos. Muitos de nós éramos católicos, mas quando compreendemos as boas novas, também deixamos as tradições. E isso para a glória de Deus, para um novo e vivo caminho, para uma metanoia, transformados pela renovação do vosso entendimento. Agora, entre os protestantes, o que se faz? Se ministra uma santa ceia. E o que muda do catolicismo? Enquanto lá se fala da transubstanciação, entre os evangélicos vai se criando outras crenças, outros credos, outras superstições. É que eu não quero ofender crença judaica, católica ou protestante, mas estou trazendo uma compreensão de que o homem está sempre se apegando a algo, o homem está sempre querendo uma tradição e não a palavra viva. O que se faz? Podemos ver na passagem onde Paulo fala sobre esse assunto, sobre a ceia, ali quando ele diz para discernir o corpo, o homem se examinar. Perceba no culto evangélico, numa denominação, como que as pessoas fazem. Quem pode tomar da ceia? Quem é digno? Há algum de nós que não tenha pecado, inclusive o próprio pastor? Todos temos pecado, todos somos pecadores. Então é preciso entender os textos da Bíblia. Esse exame não tem nada a ver com dignidade, ninguém é digno. E a ceia é o pão que é palavra, não é aquilo ali como não foi o maná que o próprio Deus enviou do céu, nem o que o catolicismo traz como hóstia e nem o que os protestantes afirmam ali no pão e vinho. O verdadeiro maná que desce do céu é a palavra inadulterada de Deus. E concluindo aqui esse assunto, a ceia não é em memória. A ceia é o que você faz de forma constante. Assim como o marido se relaciona com a esposa todos os dias, assim são os verdadeiros discípulos. A carne do Filho do Homem não apodrece, é vida eterna. A palavra de nosso Deus não se corrompe, não é corruptível, não é o maná lá do deserto, não é a tradição da hóstia católica, não é o pão dos protestantes. A palavra de Deus é viva e permanente. E não é memória, mas é algo vivo. Já está cumprido. Até que ele venha, está cumprido. Se você pode ver ele, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, cearei com ele e ele comigo. A ceia de verdade é a palavra que você ouve, a palavra de Deus, não a minha palavra. Eu aqui estou apenas como um alto-falante, um instrumento. E o melhor na questão de alimentos é como em Atos. Atos dos Apóstolos, eles se reuniam nas casas e comiam. Isso é maravilhoso, uma comunhão entre os irmãos. Se tem o essencial, que é a palavra viva, e temos a nossa comunhão terrena, não com a mente fechada a uma crença supersticiosa, mas uma mente transformada, entendendo que Jesus Cristo está vivo e ele não é uma tradição e nem muito menos uma lembrança. Ele é
a vida de Deus que nos é ofertada e então nos alimentamos dele diariamente.